Maria de Fátima, eu sou aluna do curso de especialização em tecnologias educacionais e educação à distância pelo IFRN. Vou apresentar um roteiro de videoaula de educação à distância, que é a atividade avaliativa da disciplina Processos de Produção de Material Didático, da professora Rosemary Borges. Então, vamos ao nosso roteiro. Nosso tema é o uso de mídias audiovisuais na educação infantil. Maria de Fátima de Melo Guimarães. O título da nossa aula é o uso de mídias audiovisuais na educação infantil. A data em que foi apresentado esse roteiro foi no dia 30 de maio de 2020. O tempo estimado é de 20 minutos. O curso especialização em tecnologias educacionais e educação à distância. O número de slides são 20. Professor Maria de Fátima de Melo Guimarães. Os recursos usados foram slide, imagens e vídeo. Observação. Esse roteiro de aula ele foi baseado em artigo científico construído para trabalho de conclusão de curso. Abordagem do tema. Abordaremos o uso de mídias audiovisuais na educação infantil, a contribuição da tecnologia à prática pedagógica, Centro de Educação Infantil Luiz Breno em Areia Branca e questionários com questões abertas e de múltipla escolha. Os nossos objetivos. Levantar dados que evidenciem a prática educativa mediante o uso de mídias audiovisuais. Identificar como as mídias audiovisuais são utilizadas nessa instituição. Conhecer a compreensão dos professores acerca da importância do uso de mídias na prática pedagógica. Conceituar e listar as mídias audiovisuais mais utilizadas na educação e compreender a contribuição das ferramentas audiovisuais no processo de ensino-aprendizagem enquanto elemento inovador. Então, para falarmos sobre o uso das mídias audiovisuais na educação infantil, é necessário definirmos educação infantil. Então, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos de idade, em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico e social, complementando a ação da família e da comunidade. Está na Lei nº 9.394/96, artigo 29. Nesse sentido, essa etapa promove a primeira experiência de socialização das crianças nessa faixa etária, matriculadas em creches e pré-escolas, o que assegura o direito de ser visto como um ser humano único, completo e, ao mesmo tempo, em crescimento e em desenvolvimento. Como se dá a prática na educação infantil? O ato de brincar está presente na vida da criança, uma vez que elas aprendem brincando. O brincar influencia o desenvolvimento infantil, o que exige mais atenção e criatividade do educador, que por sua vez deve adotar uma prática com ludicidade, levando em consideração que a criança começa uma etapa diferente, onde suas funções motoras, cognitivas, intelectuais, sociais, dentre outras, sejam desenvolvidas. A inserção de recursos audiovisuais à prática pedagógica possibilita ao docente uma inovação que remete ao que já faz parte do cotidiano da criança, uma vez que desde muito cedo as crianças têm acesso às mídias. Dessa forma, o professor usa a tecnologia a favor da educação porque compreende a contribuição que esta pode proporcionar ao processo de ensino-aprendizagem. Então, o que são recursos audiovisuais?
Uma definição acerca dos recursos audiovisuais no âmbito educacional merece destaque aquele que compreende como meio utilizado dentro do processo ensino-aprendizagem que proporciona inovação e facilidade na construção do conhecimento, uma forma concreta, interessante e agradável de muita valia na apropriação do saber. É usar a tecnologia a favor da educação. Contudo, a grande dificuldade é selecionar, em meio a tantas informações, quais são realmente significativas e, a partir daí, conseguir integrá-las dentro da mente e da vida das pessoas, isto é, fazer parte de sua cultura. Assim, entendemos que o uso dos recursos audiovisuais na prática pedagógica deve ser uma ação bem planejada para não se tornar um mero método tradicional, cujo objetivo seja apenas o repasse de informações. Veremos agora alguns exemplos de recursos audiovisuais mais utilizados na educação. Temos o computador, a televisão, a caixa de som, o aparelho de reprodução de vídeo, conhecido como DVD, e o projetor. Esse vídeo é um vídeo que possui imagem e som que desperta a atenção da criança. Vídeo com música. Nossa primeira atividade avaliativa será aplicar o questionário abaixo com professores da educação infantil. Esse questionário, ele fez parte da pesquisa sobre o uso de mídias audiovisuais na educação infantil e foi aplicado a professores da educação infantil da instituição. Aqui são algumas instruções, sugestões de leitura, de referencial teórico. A nossa segunda atividade avaliativa. Com base nas leituras do referencial teórico e a partir de dados coletados mediante o questionário, redija um texto descrevendo a importância de utilizar as mídias audiovisuais na educação, na primeira etapa da educação básica. O texto deve ter no mínimo 2 laudas. Esta é a instituição onde foi realizada a pesquisa, Centro de Educação Infantil Luiz Breno, em Areia Branca, Rio Grande do Norte. Para finalizar, deixo para nossa reflexão uma mensagem do educador Paulo Freire. Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediados pelo mundo. Paulo Freire.